Polícia Federal cumpre mandados judiciais para investigar fraudes em concursos públicos. E você vai ver também. Começa júri popular de 3 acusados de participar da chacina de 17 pessoas em Osasco e Barueri em 2015. Banco é condenado a indenizar cliente que ficou muito tempo na fila. Número de mortes ainda assusta e campanhas educativas tentam conscientizar motoristas na Semana Nacional do Trânsito. E as regras previstas na hora do reajuste da mensalidade escolar. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. Começou agora à tarde no Fórum de Osasco o julgamento de 3 acusados de participar de uma chacina em 2015 em Osasco e em Barueri, na Grande São Paulo. Nesta segunda estão sendo ouvidas 6 pessoas. O júri é formado por 4 homens e 3 mulheres. Em agosto de 2015, ataques em série feitos por homens encapuzados deixaram 17 pessoas mortas. O júri pode durar até 12 dias. Polícia Federal cumpre mandados judiciais para investigar fraudes em concursos públicos. Repórter Fernanda Porto com as informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. O foco da operação é apurar supostas fraudes em 14 concursos públicos nacionais aplicados pela Fundação Carlos Chagas. A suspeita é que pelo menos 47 candidatos participaram do crime. Hoje, a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de prisão temporária, 4 de condução coercitiva e 10 de busca e apreensão nas cidades de Maceió e São Paulo. Além disso, candidatos foram intimados a prestar esclarecimentos e a Fundação Carlos Chagas foi solicitada a prestar informações e também passar os gabaritos de todos os candidatos que fizeram os concursos públicos suspeitos. Essa é a segunda fase da operação. Esta é a segunda fase da operação que teve início em outubro do ano passado. Ao todo, 23 pessoas foram indiciadas, incluindo organizadores do concurso e candidatos beneficiados. William. Obrigado, Fernanda. Um problema vivido nos mais diversos pontos do país começa a ter uma solução no Amapá. O Ministério Público Federal recomendou ao governador e ao secretário de Segurança medidas para evitar a devolução de recursos do fundo penitenciário. Em apenas 2 anos, mais de 9 milhões de reais que deveriam ser investidos na construção de presídios no estado foram retornados aos cofres públicos. Entre 2011 e 2013, o governo do Amapá firmou 4 convênios com o Ministério da Justiça para investimentos no sistema penitenciário estadual. As propostas foram aprovadas, o dinheiro foi liberado, mas os projetos não saíram do papel. Resultado, os valores repassados através dos contratos retornaram para o governo federal. Os quase 10 milhões de reais que serviriam para construir prisões e melhorar o sistema penitenciário estadual poderiam subsidiar, além das obras, treinamento de pessoal e fornecimento de equipamentos, como computadores, veículos e tornozeleiras. Em 2014, as obras de 3 cadeias públicas masculinas foram canceladas por falha do Estado e um projeto que previa a construção de espaço para cursos de panificação e produção de tijolos foi anulado. O Ministério Público Federal deu prazo de 30 dias para que o governador do Amapá, Valdez Góes, e o secretário de Segurança Pública, Eric Cláudio Alencar, informem e comprovem as providências adotadas. O MPF recomenda que seja feita a capacitação dos servidores responsáveis pela elaboração de convênios, inclusive para a implementação de projetos de educação nos presídios. Caso não atendam à recomendação, medidas judiciais podem ser tomadas. Em dezembro do ano passado, o governo federal liberou 1 bilhão e 200 milhões de reais do Fundo Penitenciário Nacional para investimentos na construção de presídios e modernização do sistema penal em todo o país. O ano ainda não terminou e os pais e alunos já estão perdendo o sono pensando no valor das mensalidades de 2018. A previsão é de que o reajuste varie entre 5% e 10%, mas a legislação brasileira permite que o índice seja negociado para caber no orçamento doméstico. Nesta escola em Brasília, o reajuste da mensalidade para 2018 ainda não foi divulgado.
mas já é motivo de preocupação. É sempre um período de trauma, né? Porque nunca se sabe o que vai vir, né? Sabe-se que sempre há reajuste, né? A gente só não sabe se é justo. Não é só o reajuste, vai aumentar tudo, material escolar, aumenta outras coisas também, que aí pesa muito. Simone conta que o filho Jordan só vai continuar na escola particular porque foi beneficiado com uma bolsa de estudos. Todo pai, ele tenta manter o possível numa escola particular, mas chega um ponto que aperta mesmo, não tem jeito, né? Para alguns ainda consegue, mas para a maioria eu acredito que tem que recorrer à escola pública mesmo. As mensalidades em escolas particulares de educação básica e ensino médio no Brasil variam de R$200 até R$4.000 por mês. E a média de reajuste anual fica entre 5% e 10%. O presidente dos estabelecimentos particulares de ensino do Distrito Federal explica que o reajuste sempre é baseado na inflação, que neste ano ficou na casa de 4,5%. Mas outros fatores, como inadimplência e aumento salarial de professores, também impactam no valor das mensalidades. Na convenção coletiva de trabalho desse ano e do ano que vem, há um ganho real de 1,5% nesse ano e mais 1% ano que vem. Assim, de forma geral, é de se supor que, prudentemente, uma escola reajustará a inflação mais o ganho real. Aumento de preço que gera evasão. A média de transferências de alunos da rede particular para o ensino público nos últimos anos ficou em torno de 50%. No Distrito Federal, em 2016, cerca de 6.000 alunos saíram da rede particular para a pública. Em 2017, esse número mais que dobrou. Ficou em 12.700 transferências. No Rio de Janeiro, mais de 27.000 estudantes saíram de escolas particulares em 2016, enquanto em 2017 foram mais de 32.000. Em São Paulo, 195.000 alunos trocaram de escola em 2016 e em 2017 foram mais de 230.000. Não existe regra que limita aumento de mensalidades de escolas e faculdades particulares. A legislação brasileira determina que o reajuste seja feito com base no cálculo de custos, como energia, água, material coletivo e salários de professores e funcionários. Em casos de aumentos considerados abusivos ou que a escola não apresente a planilha de custos, a recomendação jurídica é procurar a associação de pais e tentar negociar o valor. A planilha de custo ela é interessante num primeiro momento para a escola apontar onde os gastos estão sendo feitos, né? Porque ela deve à sociedade essa transparência, é obrigação diante da lei, perante a lei, de conversar com os pais, de fazer esse entendimento com os pais. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Banco é condenado a indenizar cliente que ficou muito tempo na fila. A gente volta já já. Banco é condenado a pagar indenização por danos morais a cliente que ficou tempo demais em fila. Filas enormes e uma espera que parece não ter fim. É fácil encontrar quem já passou horas aguardando o atendimento nos bancos. Já fiquei quase 2 horas. Eu me sinto frustrada, porque eu saio para resolver um problema e tenho que ficar a tarde inteira resolvendo um problema que eu resolveria no máximo meia hora. Estamos na capital do país, onde a chamada lei da fila já existe há quase 20 anos. O tempo de espera dos clientes deveria ser de no máximo 30 minutos, mas como vimos, nem sempre isso acontece. Eu acho que é um abuso, né? Um desrespeito à cidadania. Acho que não só a cidadania, mas como a legislação mesmo, né? Para fugir das filas, Marcelo normalmente usa o aplicativo do banco para realizar diversas operações. Mas recentemente precisou fazer uma transação que só é permitida na instituição bancária. O resultado? Mais de 1 hora de espera. Tinha pouco atendente, né, para muito cliente. Então, foi uma coisa que acaba deixando a gente chateado, né? Porque a gente tem a nossa lei que é de 30 minutos e a gente não consegue fazer isso valer. No Mato Grosso, uma mulher passou por uma situação parecida. Ficou 2 horas aguardando o atendimento no banco.
Onde ela mora, a lei municipal prevê que o tempo máximo de espera é de 15 minutos em dias normais e de 30 em véspera ou depois de feriados. Por isso, ela decidiu levar o caso à justiça, pedindo indenização por danos morais. O caso veio parar aqui no TRF da Primeira Região, em Brasília. A terceira turma do tribunal condenou a Caixa Econômica Federal a pagar indenização no valor de R$ 2.000 à correntista. O colegiado entendeu que o tempo de espera foi excessivo. Os PROCONs de todo o país costumam receber reclamações referentes a esse assunto e atuam para coibir tais práticas. Para se ter uma ideia, só este ano, mais de 20 fiscalizações foram realizadas pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal. O PROCON verifica e ele pode fazer a multa ou até fechar o estabelecimento comercial. Ou ainda a pena mais branda, que é uma advertência, por meio de auto de constatação ou auto de infração. Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal informou que realiza ações para a melhoria do atendimento, como acompanhamento do tempo de espera. Uma mulher acusada de exercício ilegal da medicina vai aguardar julgamento em liberdade. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A mulher, dona de clínica de estética, foi presa em flagrante pela suposta prática de crimes contra a relação de consumo, estelionato e exercício irregular da profissão. Segundo as investigações, ela realizava procedimentos médicos mesmo não sendo formada em medicina. No local onde funciona a clínica, foram encontrados medicamentos com prazo de validade vencida e receituários médicos que a acusada utilizaria para prescrever remédios. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de liberdade. A defesa recorreu ao STJ, alegando que os serviços prestados pela mulher não são exclusivos de médicos. Ao conceder a liminar, o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou ter encontrado indícios de ilegalidade na prisão. Segundo o magistrado, mesmo com a suposta atuação indevida da mulher como médica, a potencialidade lesiva da conduta da acusada pode ser afastada. Ele lembrou que o próprio Ministério Público considerou suficiente a imposição de medidas cautelares que não a prisão, quando ocorreu a audiência de custódia. Um festival de filmes percorre o país com o tema deficiência. Esta semana chega a São Paulo. O Assim Vivemos é todo adaptado. Praça dos Três Poderes, capital federal. Lá vem Johnny dos Santos dar uma voltinha. Logo que desce do ônibus, encontra o primeiro obstáculo, o meio-fio. Uma das rodas da cadeira patina e com certa dificuldade ele consegue descer. Mas para chegar até a praça, Johnny precisa subir outro meio-fio e tem que contar com a nossa ajuda. A área de 280 metros quadrados não tem sequer uma rampa. Tristeza, né? Por isso que muitos deficientes ficam em casa, nem saem. Justamente por causa disso. Quem não tem alguém para sair com ele. Rodoviária do Plano Piloto, por aqui passam 600 mil pessoas todos os dias. O Palhaço Almeida é um desses passageiros. Ele encontra poucas rampas para circular. É obrigado a dar grandes voltas para chegar e sair do local. São muito poucas rampas. É muita dificuldade para o deficiente físico, para os cadeirantes. Principalmente os elevadores, nem sempre estão funcionando. Segundo o IBGE, 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. A visual é a mais comum. Há 2 anos, o Brasil criou este estatuto que diz: toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. As vias públicas, os parques e os espaços de uso público deverão ser adaptados. É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência com prioridade a efetivação dos direitos. No caso da lei de acessibilidade, quem deixar de cumpri-la, primeiro ponto, está cometendo uma discriminação. Então, ela vai responder por isso. O segundo ponto é que ela, não cumprindo a lei, está cometendo um ato de improbidade administrativa. E o terceiro ponto que nós também podemos analisar é que se a pessoa não cumprir a legislação, ela sofrerá sanções dos órgãos de controle externo. Por exemplo, o TCU pode ir lá aplicar uma multa. Por quê? Porque não foi aplicada a lei de acessibilidade como deveria ter sido aplicada. Este festival de cinema, que percorre algumas capitais, dá o bom exemplo. Todos os filmes abordam algum tipo de deficiência.
O festival é adaptado para quem tem algum tipo de deficiência. O catálogo com os filmes é em braille. Os cegos também podem usar este fone de ouvido para ter a audiodescrição do que está na tela. Para os surdos, há uma legenda que é um pouquinho diferente da do filme comum. Além de elas existirem até nos filmes brasileiros, que é necessário para as pessoas surdas, elas mostram indicações de ruídos, indicações de música e o personagem que está falando quando ele não aparece na tela no momento em que está falando. Esta turma de estudantes aprovou a iniciativa. A cidadania melhora um pouco. Eu acho muito importante porque, assim, as pessoas com deficiência não são representadas direito. As instalações do cinema também seguem os princípios da acessibilidade. Não há obstáculos no chão. A sala de exibição reserva espaço para os cadeirantes. Infelizmente, nós somos um país que ainda está um pouco atrasado nessa questão de acessibilidade, de direito da pessoa com deficiência. Mas a gente acredita que pode melhorar, que tem de a melhorar, né? Até com um festival desse é um avanço, né? Esse festival ele veio para inspirar, ele veio para dar visibilidade às pessoas com deficiência e mostrar que as grandes questões humanas são as mesmas para todo mundo. O amor, a autonomia, a vontade de constituir uma família ou de ter uma rede de amigos e ter uma vida independente. São as grandes questões humanas. E a seguir, no próximo bloco do Jornal da Justiça. Número de mortes ainda assusta e campanhas educativas tentam conscientizar motoristas na Semana Nacional do Trânsito. Voltamos em instantes. Mudanças no sistema eleitoral podem influenciar no panorama político do país? O programa Reflexões discute a opção da lista fechada para a votação. Uma das alternativas mais discutidas até aqui é a adoção da chamada lista fechada. Nela, o eleitor vota numa relação de políticos definidos pelo partido e não no candidato, como é hoje. No programa Reflexões, o debate é sobre a forma de se garantir a democracia com esse tipo de votação, como os partidos devem proceder na escolha dos candidatos e o que estas mudanças trazem de positivo para o eleitor. O Reflexões é daqui a pouco, às 7 horas da noite. A poluição sonora é considerada um problema de saúde pública. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que mais de 120 milhões de pessoas no mundo sofrem com as consequências do barulho. Além da perda auditiva, tem o estresse e até doenças cardiovasculares. Rodoviária de Brasília, bem no centro da capital do país. Basta circular um pouco pelo local para notar que o silêncio não faz parte do ambiente. Vendedores, vai e vem de ônibus, muita gente conversando. O barulho vem de todos os lados. A fotógrafa Vanderlânia conta que foi bem difícil se acostumar com essa barulheira. Ela, que está todos os dias aqui, ainda se incomoda com a gritaria, mas aprendeu a conviver com os ruídos. Digamos que eu já acostumei um pouco mais agora. Ainda é difícil, mas não como era no início, né? Eu sentia muita dor de cabeça quando eu chegava em casa e não queria ouvir a voz de ninguém. Queria só silêncio, porque isso aqui realmente é muito difícil trabalhar aqui nesse barulho o dia inteiro. As regras sobre o silêncio podem ser encontradas nas leis orgânicas de cada cidade e nos códigos de conduta de cada município. Ou seja, o assunto pode variar muito de um local para o outro. No Distrito Federal, a Lei 4.092 de 2008 estabelece os limites sonoros. Em áreas residenciais, o máximo permitido são 50 decibéis. No comércio, a tolerância aumenta para 60. Nossa equipe deu uma volta na rodoviária acompanhada do gerente de fiscalização do IBRAM, o Instituto Brasília Ambiental. O órgão é responsável por checar se o limite dos ruídos está dentro do que estabelece a legislação. Em todos os locais em que paramos, o resultado foi acima do permitido pela lei. Aqui, em média de 17 a 18 decibéis acima do limite para a área, que aqui é considerado uma área mista, comercial mista. Nós estamos em outro ponto da rodoviária aqui do Plano Piloto de Brasília e você viu aí qual foi o valor de decibéis aferidos. Aqui é um local de grande concentração de pessoas, tem também movimento dos ônibus aqui ao lado e, para completar, barulho do sistema de som da rodoviária. Muito barulho nela. Realmente
o local ele é muito barulhento. Aqui a gente tem uma média ponderada, que é uma média de ruído, que fica na casa dos 80 decibéis. Aqui o limite é 60 decibéis durante o dia, no período diurno. Fica uma média de 20 decibéis acima do limite. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 120 milhões de pessoas no mundo sofrem com problemas de audição causados pelo barulho. Além da perda auditiva, as vítimas da poluição sonora sofrem com desconforto e o estresse e podem ter até doenças cardiovasculares. Márcio, que trabalhou por 3 anos na região da rodoviária, não consegue esquecer o barulho daqui. E infelizmente você passa pela manhã, pela tarde ou pela noite, é muito barulho e às vezes a gente fica se perguntando, é melhor estar com a falta de luz na rodoviária, porque ela fica calma, sem barulho nenhum e só os barulhos dos ônibus. De acordo com o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, qualquer pessoa está sujeita a multa ou reclusão de 15 dias a 3 meses ao perturbar o sossego alheio com gritaria e algazarra, por exercer profissão incômoda ou ruidosa, por abusar de instrumentos sonoros e provocar barulho animal. A denúncia de barulho excessivo pode ser feita em qualquer delegacia de polícia. Ainda é possível apelar para o Ministério Público. Conversar pode sim resolver o problema, mas para o advogado, especialista em direito ambiental, é fundamental que as pessoas aprendam a conviver em sociedade. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas para viver em comunidades de prédios e outros locais onde se aglomeram muitas pessoas. Então, precisa um processo educativo profundo na sociedade para uma mudança de comportamento, porque quando é a festa dos outros, ela te incomoda. Quando é a sua festa, às vezes as pessoas não têm limite, né? Ou às vezes não conseguem controlar os próprios convidados, né? Nem sempre há uma intenção de perturbar a vizinhança. O Tribunal Superior do Trabalho está de portas abertas para receber turistas. Sempre aos sábados, os interessados podem participar de uma visita guiada e conhecer um pouco mais da história da Justiça do Trabalho do Brasil. O prédio projetado por Oscar Niemeyer reúne histórias e obras de arte que agora estão ao alcance do público. Desde o último fim de semana, o Tribunal Superior do Trabalho entrou no círculo de pontos turísticos e culturais de Brasília. Nós queríamos um pouco divulgar o que ele tem por dentro, o que ele traz de história e, com isso, abrindo as portas a toda a população de Brasília e do Brasil, nós podemos fazer com que se conheça cada dia mais a história da Justiça do Trabalho, desde 43, com a CLT. Com visitas guiadas, sempre aos sábados, os visitantes passam por 9 pontos do tribunal, como o plenário da Alta Corte Trabalhista, o Salão Nobre Papa Leão XIII, os Jardins Suspensos e o Gabinete Presidencial. Por todos os lados, o visitante terá a oportunidade de conhecer inúmeras obras de arte, como os painéis de Atos Bulcão. Eu achei muito interessante, eu achei que é essencial ter essa abertura, né, essa oportunidade das pessoas conhecerem, né, as instituições do Brasil. Uma ideia muito boa do TST, abrindo as portas, né, para a população conhecer tudo aqui. Achei maravilhoso. As visitas guiadas ocorrem todos os sábados em 2 horários, das 3 às 4 horas da tarde e das 4 às 5 horas da tarde. Os agendamentos podem ser feitos pelo e-mail tstportasabertas@tst.jus.br. E o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que um trabalhador que prestou serviços para uma indústria de alimentos não tem direito de entrar com a ação fora do prazo previsto em lei. O recurso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho após a tentativa frustrada do trabalhador de ingressar com a ação contra a empresa na Justiça Trabalhista de Chapecó, fora do prazo prescricional. O indígena, demitido após 1 ano e 4 meses de serviço, demorou quase 4 anos para buscar os direitos na Justiça. A defesa do indígena alegou que ele não era integrado nem tinha discernimento para entender o funcionamento da Justiça e as consequências legais, inclusive quanto ao prazo prescricional. Após a tese ser contestada pela empresa, que ressaltou que o trabalhador tinha plena consciência dos atos desempenhados na vida civil, o direito de ação foi declarado prescrito. A sentença de 1º grau considerou o fato de o indígena ser maior de 21 anos, de ele não ser analfabeto e de ter passado 16 meses na empresa, para concluir, com base nisso, que ficou demonstrada a habilitação para a atividade produtiva e a integração à cultura não indígena.
Essa decisão foi mantida pela segunda instância. Na quarta turma do TST, o trabalhador insistiu na alegação de que era índio em vias de integração e que, por isso, não poderia estar sujeito ao prazo prescricional de 2 anos, como os demais trabalhadores. Mas o recurso não foi conhecido pelo relator, ministro João Oreste Dallazen. A pretensão do reclamante relativa à demonstração de ausência de plena integração à comunidade nacional, com vistas a afastar a incidência de prescrição, demandaria o revolvimento de fatos e provas, conduta vedada nesta instância extraordinária, incidência da súmula 126. A decisão foi unânime. Começou hoje em todo o país a Semana Nacional de Trânsito para conscientizar motoristas e pedestres. Por ano, acidentes em áreas urbanas e estradas matam cerca de 47 mil pessoas. Mas no último semestre, houve uma pequena redução das ocorrências nas rodovias federais. O país tem mais de 70 mil quilômetros de estradas federais. Nelas, a Polícia Rodoviária registrou queda no número de acidentes. No primeiro semestre deste ano, foram 8.930 ocorrências graves, queda de quase 15% em relação ao mesmo período do ano passado. O número de feridos chegou a 41.790, o que representa uma redução perto de 3%. A queda recente nesses números não tira o Brasil da posição de 5º colocado em mortes no trânsito em todo o mundo. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, a cada ano, 47 mil pessoas perdem a vida em acidentes, tanto nas estradas quanto nas áreas urbanas. E essa tragédia brasileira tem consequências econômicas graves. A maior parte recai sobre o sistema público de saúde. 80% das vítimas de acidentes de trânsito são atendidas pelo SUS. E isso resultou em mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais de gastos para o SUS apenas entre 2010 e 2015. Para os especialistas de trânsito, é preciso investir em várias frentes para reduzir as estatísticas. Nós precisamos ter campanhas não pontuais, mas campanhas permanentes, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Estudar locais em que existe maior incidência de acidentes ou de incidentes de trânsito, para que o Estado possa ver o que está acontecendo de errado e modificar para que isso não ocorra novamente. Uma outra situação é a questão da via, da engenharia da via. Ou seja, vias bem pavimentadas, bem sinalizadas, elas diminuem o risco de acidente de trânsito também. As condições dos veículos, a fiscalização do usuário da via é interessante. O Estado ele tem que estar presente. As pessoas precisam saber que o Estado está ali não só para multar o cidadão, e sim para proteger ele de um acidente, proteger a vida dele e de terceiros que ele possa vir a provocar. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.